Bom, meu nome é Guilherme, né, e eu vou estar mostrando aí para vocês então como que a gente está fazendo a detecção e a quantificação de uma área queimada e utilizando imagem de satélite. Eu deixei aqui meus contatos, né, se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato que a gente tenta solucionar aí o problema. É, essa metodologia eu deixei dividida em 4 etapas, né? A determinação da área mesmo vai ser mais nessas duas últimas, só que as duas primeiras é importante para a gente ter uma validação ali da questão do incêndio, né? Tanto da aquisição da imagem para fazer o levantamento da cicatriz e a questão da composição RGB e falsa cor para a gente ter uma validade ali da nossa região que aconteceu o incêndio florestal. É, então, essa primeira etapa, né, esse primeiro vídeo aqui, eu vou deixar a questão da aquisição das imagens. Né? Eu vou separar então em 4 vídeos para ficar mais fácil e ficar vídeos curtos. E aí, essa primeira eu vou mostrar a questão da aquisição das imagens. É bem simples, a gente vai no Google mesmo. Para essa metodologia, a gente vai utilizar as imagens do Sentinel. Então, é só ir no Google, digitar Sentinel Hub, é o browser. É importante colocar o termo todo, porque se a gente colocar só o Sentinel Hub, vai para um site oficial deles e não vai para essa plataforma aqui de pesquisa das imagens, tá? E aí, basicamente, o site que a gente vai fazer o download das imagens, ele tem essa cara aqui. E aí, para fazer esses estudos, né, eu selecionei o incêndio que aconteceu em Arinos em 2021, tá? É importante a gente ter a data do incêndio, né? A data antes e a data depois do incêndio. Tá? Se você tiver, a gente vai precisar baixar a imagem antes e depois do incêndio. Se você tiver a data somente ali no decorrer do incêndio, você não sabe exatamente a data que começou, nem a data que terminou, a gente pode fazer o quê? A gente pega a data que você tem e vai baixando imagens anteriores até ver ali que não existe um incêndio e depois imagens posteriores até encontrar uma estabilização ali na região queimada. Né? Então, a área queimada parou de crescer. É assim que a gente determina a imagem pré e pós-fogo sem a informação em campo. Né? Se tiver informação em campo de início e término, aí poupa esse trabalho de ficar baixando as imagens e verificando, e aí a gente já vai direto para o download das imagens. Tá? Então eu vou vir aqui para o site para fazer o download. Né? Então essa aqui é a cara. Esse site aqui a gente pode pesquisar a região, né? É, por exemplo, aqui em Arinos, ele já vai posicionar direto ali próximo da região. Aqui está em Arinos. O incêndio eu sei que aconteceu nessa região aqui, tá? Você pode selecionar a região de várias formas, né? Ou você pode deixar ela com o zoom aqui, e na hora que for baixar a imagem, ela vai baixar a imagem dessa região. Ou você pode selecionar aqui, né, e desenhar no mapa. Ou você pode também subir um KML, né, um arquivo, um limite já pronto. Então aqui no caso eu vou colocar já um limite pronto, que é a minha área. Aqui não precisa pegar exatamente aonde que aconteceu o incêndio. A gente precisa pegar uma região em volta, né? Porque a gente vai baixar essa cena. O incêndio aconteceu mais ou menos onde está meu cursor. Então eu baixei uma imagem aqui em toda a região em volta, né? Para na hora que a gente for fazer os cálculos a gente conseguir distinguir região queimada e região não queimada, tá? É importante que quando vocês subirem um arquivo pronto, né? Um limite pronto, esse limite ele tem que ter poucos vértices. Né? Por exemplo, esse aqui é um quadrado que só tem 4. Né? No caso, quando você pega ali limites, por exemplo, de estados, municípios, né, em KML, eles geralmente têm vários vértices. Né? Por exemplo, igual esse curso de água aqui, né, eles vêm todo quebrado, assim, com muitos vértices. Isso pode ocasionar erros futuros. Né? Então, eu aconselho sempre, se você colocou aqui um limite do município, por exemplo, que você vai estudar, vem e desenha um quadrado em volta, porque aí o processamento ele fica mais fácil e menos tendencioso a dar erro no futuro, tá? Então aqui eu vou baixar as imagens. Nesse canto aqui é importante deixar selecionado Sentinel. A gente desce aqui, ó, e vai selecionar as datas. Aqui no caso, o incêndio de Arinos, então a gente vai baixar do dia 6 de setembro de 2021 e a última imagem é no dia 1º de dezembro de 2021. Tá? E aí é só procurar, ele já vai fazer essa busca. Então eu vou tirar o zoom aqui, ó, isso aqui é as cenas do satélite.
Não tem problema, às vezes, estar no meio de duas, que o próprio site aqui já vai fazer a junção. Se não fizer, você baixa dos dois, tá? Mas eu acredito que faça. Aqui tem que ficar esperto em alguns detalhes, né? Aqui, o mais importante é a questão da porcentagem de nuvem. A gente tem que procurar uma imagem que tem, se não tiver zero, né, o mínimo possível de nuvem, de porcentagem de nuvem. Porque isso pode estar em cima da nossa área queimada e depois interferir ali na hora que a gente for calcular, tá? Aí aqui no caso ele organiza as datas aqui das imagens em ordem decrescente. Então ele pegou ali minha última data, que é 1º de dezembro, de 1º de outubro, e vai até o dia 6 de setembro, né? Se vocês descer aqui, ó, tá indo até dia 16/9. É importante um pouquinho carregar mais antes de apertar aqui no meio. Porque se você apertar aqui no meio agora para procurar as imagens dessa região e não tiver esgotado todos os carregar mais aqui, ó, às vezes a imagem não vai aparecer aqui nos resultados para download. Então, antes de apertar aqui na cena que está englobada a minha área queimada, vem aqui no lado esquerdo, esgota toda essa questão de carregar mais aqui. Aí sim vocês apertam aqui no meio. Ele vai me mostrar as datas que eu tenho de imagens naquela região que eu delimitei. No caso eu quero duas, uma pré e uma pós-fogo. A pré-fogo, então, a gente determinou dia 9/6, dia 6/9, perdão, dia 6 de setembro de 2021. E a pós-fogo no dia 1º/10 de 2021. Aqui no caso ele tem 0,7% de nuvens. Só que aqui eu já tenho uma pré-visualização, eu já sei que o meu incêndio aconteceu nessa região onde está meu cursor. A porcentagem de nuvem está mais embaixo. Então essas nuvens que estão presentes não vai interferir tanto assim na imagem, na resolução do índice. Agora, por exemplo, essa aqui de baixo já ia atrapalhar, porque a gente já tem a sobreposição da nuvem com a área queimada. Então eu vou pôr aqui visualizar, ele já vai carregar a imagem, né? Caso você não tenha aquela visualização na imagem pequena, na hora que vocês apertar aqui, você já vai ter uma pré-visualização. E aí ajusta a área aqui, ó, essa área que a gente desenhou antes, para pegar a região queimada, né? E aí, a partir dessa região queimada, a gente depois baixa a imagem do pré-fogo, né, para ficar a mesma área delimitada. Então aqui, para fazer o download agora, eu já tenho a delimitação, né? Para fazer o download, eu venho aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, descarregar imagens. Vou vir aqui nessa parte analítico. Aqui no formato da imagem é importante a gente colocar em TIFF, perdão. A resolução da imagem eu gosto de deixar ela alta. E aí essa questão aqui ele já traz um processamento, né? Ele já faz uma cor verdadeira, falsa cor, NDVI. Só que eu prefiro baixar as bandas e fazer diretamente no QGIS, né? Então, para fazer esse estudo da determinação da área queimada, a gente vai utilizar o RGB, que é a banda 2, 3 e 4, que a gente vai utilizar para fazer o RGB. O falsa cor, que a gente vai utilizar o 12, o 11 e o 8. E o índice também a gente vai utilizar essas mesmas bandas. Então, para fazer essa metodologia de determinar a área queimada, a gente utiliza, né, essas bandas aqui em específico. Aí é só apertar descarregar e ele já vai fazer o download. Aqui, por questões de praticidade, eu já deixei feito o download das imagens, mas ele vai vir em um arquivo compactado. Vocês vão lá e descompacta ele e já vai vir as bandas aqui separadas, né? Feito o download. Lá, banda 2, 3, 4. Aqui no finalzinho que fica o número da banda. Então, ó, B02, B03, B04 e assim por diante. Eu gosto de pegar, né, o arquivo compactado e colocar a data dele. O legal de colocar a data invertido aqui, porque ela fica na ordem crescente certinho. Porque se a gente, às vezes, colocar o dia primeiro, dia, mês, ano, na hora que a gente pedir para a pasta colocar em ordem crescente, às vezes pode ser que não fique numa ordem ali, quando a gente tem vários meses, né, vários anos. Então, eu peguei esse costume de colocar sempre o ano, mês e data para ficar sempre numa ordem crescente ou decrescente correta. Então aqui tem o download das imagens, né? E então a primeira etapa, né, essa primeira etapa de aquisição das imagens é isso.
Eu deixei aqui só um climograma no final, que é a questão da precipitação em Minas Gerais, porque isso vai influenciar na nossa porcentagem de nuvem. Então, os incêndios ali que acontecem de maio até setembro, às vezes a gente não vai ter tanto problema assim com sobreposição de nuvem. Mas agora incêndios ali de outubro até abril, às vezes a gente vai ter que olhar várias imagens ali para ver se não tem uma sobreposição de nuvens. Né? Os incêndios geralmente acontecem nesse período, né, mais de seca, mas também pode acontecer nesses aqui e é importante a gente ficar atento àquela questão da porcentagem de nuvem e se tiver, se ela não está em cima da área queimada. Tá? E esse primeiro vídeo, então, da aquisição da imagem ficou com isso. A próximo vídeo agora a gente vai olhar a questão da composição RGB e falsa cor, já direto no QGIS.